Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão nossa aula sobre um assunto inédito, a polissemia. Vocês sabem o que é isso? É a característica de uma determinada palavra que pode ter mais de um significado. Vocês conseguem imaginar exemplos? Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever, de preferência através dos comentários, mas se preferirem, também podem nos escrever através da nossa fanpage do Facebook. Também quem tiver qualquer dúvida a respeito da matéria, pode nos escrever. E quem estiver gostando desse vídeo, pode ir deixando o like. Nessa aula, o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua portuguesa para os concursandos em geral. Vamos ensinar o assunto de polissemia. O que é isso? O conjunto de significados completamente diferentes que uma única palavra pode ter. Um exemplo disso é a palavra manga, que tanto pode significar a fruta manga, como também pode significar a manga, que é a parte de uma vestimenta que cobre parte do braço ou da perna. Vamos entender melhor. Segue um quadro. Vejamos alguns exemplos de polissemia, começando pela palavra mangueira, que tanto pode significar a árvore que dá manga, como pode também significar o tubo de borracha usado para se jorrar água. Quem quiser pode dar uma pausa. Outro exemplo é a palavra certo, que tanto pode significar algo correto, quanto pode significar algo, digamos assim, desconhecido, sendo que a mudança de significado, nesse caso, depende de a palavra vir antes ou depois do substantivo a que se refere. Quando vem depois, tem o sentido de correto. Quando vem antes, tem o sentido de desconhecido. Sendo que, nesse caso, também se verifica a mudança de classe gramatical. No primeiro caso, quando certo tem o sentido de correto, trata-se de um adjetivo. No segundo caso, quando certo tem o sentido de desconhecido, trata-se de um pronome indefinido. Outro exemplo de polissemia ocorre com a palavra banco. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber que tanto pode significar a instituição financeira, quanto pode significar um assento. Esses são apenas 3 exemplos de polissemia, porque na nossa língua existem vários. Bem, agora vamos comentar uma questão de concurso voltada para esse assunto de polissemia. Uma questão que por acaso veio na mesma prova da outra questão que nós comentamos na aula de sexta-feira da semana passada. Segue um quadro. Prodesan, Técnico em Informática 2025. Inimigos para cachorro. Há alguns dias senti uma indignação ao ver uma entrevista na TV onde um veterinário admitiu inutilizar as cordas vocais dos cachorros atendendo pedidos do proprietário. Ele justificou esse procedimento como normal e rotineiro, algo difícil de aceitar. A dona do cãozinho parecia não se importar, afirmando que o comportamento do animal não mudou. A motivação para tal ato era que os vizinhos
reclamavam dos latidos do cachorro, especialmente à noite. Porém, essa justificativa não é aceitável. É uma atitude egoísta mutilar o animal para resolver um problema assim. Adoro animais e dou-lhes profundo respeito. Proibir cães por convenção do condomínio é aceitável, mas mutilar um animal não é. No dicionário, a palavra animal pode também se referir a pessoas cruéis e insensíveis, que parece se aplicar a humanos que cometem essas barbaridades. Segundo meus amigos Ivan e Fátima de São Vicente, uma campanha para silenciar cães está em curso. Protestaram a TV Globo e a Sociedade Protetora dos Animais, alinhando-se na luta contra essa crueldade. Tristemente, essa ignorância e essa maldade equivalente estão enraizadas em parte da nossa sociedade. No contexto geral do texto, a palavra animal assume uma polissemia, ou seja, pode ser entendida em diferentes sentidos. Qual das opções abaixo reflete corretamente essa ideia? A. O texto utiliza animal exclusivamente para referir-se aos cães de estimação mencionados no texto. B. O termo animal está restrito a uma crítica direcionada aos donos que mutilam os cães, sem outra conotação. C. O termo animal é usado tanto para descrever o ser irracional quanto para criticar atitudes cruéis de pessoas. D. A palavra animal aparece apenas para identificar os cães que sofreram mutilações em suas cordas vocais. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: qual das alternativas reflete corretamente a polissemia verificada no texto? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. O candidato vai primeiro ler o texto para depois chegar nessa questão. E só para avaliar o grau de dificuldade da questão, já consegue praticamente ter certeza do gabarito. Mas como essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, nossa sugestão por enquanto é que o candidato apenas marque uma pequena seta ao lado da alternativa que lhe julgue ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Todas as alternativas se referem à polissemia da palavra animal. Então vamos voltar ao texto, deixando em vermelho negrito todas as aparições dessa palavra no texto, tanto no singular quanto no plural. Em todas essas aparições, a palavra se refere a seres irracionais, exceto nessa que nós estamos envolvendo com um retângulo vermelho, porque nessa aparição a palavra se refere, como diz o texto, a pessoas cruéis e insensíveis, ou seja, a seres humanos que cometem a barbaridade de mutilar um animal. Isso já conduz à alternativa C à condição de gabarito da questão. Pelo menos essa alternativa responde corretamente à pergunta do enunciado. Se alguma outra alternativa também responder, a questão pode ser anulada. Mas não, as alternativas A e D estão incorretas, porque exatamente o uso da palavra animal que nós tínhamos envolvido com um retângulo vermelho não se referia aos cães.
era o único momento do texto em que isso acontecia. No resto do texto, a palavra só foi utilizada para se referir aos cães, o que torna a alternativa B incorreta e, assim sendo, a alternativa C é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, mais uma vez temos aí uma questão de fácil resolução. A grande vantagem tem o candidato que conseguir sacar o gabarito o quanto antes, já que esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova, que incluía a parte de matemática, com questões que muitas vezes o candidato, sem querer, por falta de atenção, pode errar uma conta. E errando, automaticamente o candidato perde a questão. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.